A Flórida é um estado americano menor em tamanho do que Santa Catarina e tem uma economia semelhante em tamanho à do Brasil. Mas a Flórida, diferente do Brasil, está dentro de um dos países mais estáveis economicamente do mundo e do país que mais produz riqueza no mundo todo. Isso tem atraído pelo menos 30 bilhões de reais por ano de milionários e bilionários brasileiros que buscam na Flórida a estabilidade que o Brasil não tem. Em 2025, ao menos 1.200 milionários brasileiros deixaram o Brasil em direção ao exterior. Mas o que chama a atenção é que os brasileiros que imigram para a Flórida estão entre os mais ricos do Brasil. A média de patrimônio dos bilionários que migram para o estado é de 42 milhões de reais. Na pirâmide de riqueza do Brasil, isso representa o absoluto topo, o 0,1% da população brasileira. Os milionários que migram para o exterior estão todos entre o 1% mais rico do Brasil, mas parece que a Flórida é um caso à parte, atraindo a superelite brasileira. Desde 2022, 2.500 milionários saíram do país, depois 1.200, 800 em 2024 e em 2025, 1.200 milionários novamente. Em nível global, a Henley Partners aponta que essa onda migratória de riqueza já configura a maior transferência voluntária de capital privado da história recente. Um destino preferencial desse capital são os imóveis na Flórida. Apenas entre abril de 2021 e março de 2022, brasileiros realizaram cerca de 1,6 bilhão de dólares em transações imobiliárias nos Estados Unidos, e 55% dessas compras ocorreram na Flórida. Portanto, neste vídeo veremos como 30 bilhões de reais saem por ano do Brasil e vão para a Flórida. E por que a Flórida, e não outros locais? A Flórida abriga hoje uma das maiores comunidades brasileiras fora do Brasil, resultado de ondas migratórias iniciadas no final do século XX. Estima-se que entre 260 mil e 370 mil brasileiros residem atualmente nesse estado norte-americano. As primeiras grandes ondas de brasileiros na Flórida surgiram nos anos 1980, impulsionadas por empresários enviados a Miami por multinacionais e no final da década por um boom de turismo de compras e lazer de brasileiros na região. Em 1998, porém, a desvalorização do real freou esse movimento e marcou o fim da chamada Brazilian Downtown, fazendo muitos comerciantes retornarem ao Brasil. Nas décadas de 1990 e 2000, a comunidade brasileira na Flórida continuou a se expandir, impulsionada por vários fatores. A instabilidade econômica no Brasil nas décadas de 1980 e 1990 motivou levas de brasileiros a buscar oportunidades nos Estados Unidos, levando a Flórida a despontar, já em 2000, como principal destino da diáspora brasileira. A partir de então, o perfil dos imigrantes mudou. Nas décadas de 1980 e 1990, predominavam brasileiros de classe média. Nos anos 2000, os de classe trabalhadora. E nos anos 2010, os de alta renda e qualificação. Além disso, a crise econômica e a insegurança pública no Brasil, em tempos recentes, trouxeram um novo contingente de empresários e profissionais qualificados em busca de estabilidade na Flórida. Veja bem, o Brasil, desde 1981, passou por pelo menos 13 momentos de dificuldade, sejam crises econômicas ou institucionais, como a hiperinflação dos anos 80, o Plano Collor, a crise cambial do final do século passado, além de diversas outras. Isso cria uma atmosfera de instabilidade no país, o que faz as pessoas migrarem para destinos mais seguros. Tudo isso corrobora para um ambiente de instabilidade. Além disso, o brasileiro que migra para a Flórida busca fugir da instabilidade latino-americana. Desde os anos 2000, alguns países da América do Sul enfrentaram episódios de inflação muito acima do padrão regional. A Venezuela viveu o caso mais extremo, entrando em hiperinflação a partir de 2017, com picos que ultrapassaram centenas de milhares por cento ao ano. A Argentina passou por sucessivos ciclos inflacionários ao longo das últimas décadas, culminando em taxas acima de 200% em 2023. O Suriname também registrou períodos de inflação elevada, especialmente nos anos 2000 e novamente após 2020, com aumentos expressivos e perda de poder de compra. Já a Bolívia teve momentos de inflação alta no início dos anos 2000, com taxas de 2 dígitos, embora sem chegar a episódios de hiperinflação. Em contraste, Brasil, Paraguai e Uruguai também enfrentaram inflação relevante em determinados anos desde 2000, mas em patamares mais moderados. Portanto, em segurança, os Estados Unidos são o destino ideal. E a Flórida se destacou por alguns motivos. O primeiro é o turismo, o principal vetor dessa migração. Em 2024, a Flórida recebeu cerca de 143 milhões de visitantes, um recorde histórico. Dentro desse volume, o Brasil figura consistentemente entre os maiores emissores internacionais,
com aproximadamente 1,2 milhão de turistas brasileiros em um único ano. A logística aérea reforça essa escolha. Miami está a aproximadamente 6.570 quilômetros de São Paulo, com tempo médio de voo direto em torno de 8 horas. Orlando mantém voos diretos regulares para o Brasil, com duração semelhante. Nova York já ultrapassa 7.650 quilômetros e cerca de 9 horas e meia de voo, enquanto Los Angeles se aproxima de 10.000 quilômetros, com viagens próximas de 12 horas. Para quem mantém negócios, família ou patrimônio no Brasil, essa diferença acumulada ao longo do ano é relevante. A Flórida funciona como o ponto continental americano mais eficiente para a ponte Brasil-Estados Unidos em termos de tempo, oferta de voos e frequência. Quando comparada a outros estados, a vantagem se mantém. Massachusetts e Nova York têm comunidades brasileiras expressivas, mas enfrentam invernos rigorosos e custos elevados. A Califórnia oferece clima agradável em algumas regiões, porém está muito mais distante do Brasil e apresenta um ambiente regulatório e tributário menos atraente para indivíduos de alta renda. O clima é outro fator central e facilmente comparável. No inverno do hemisfério norte, Miami registra em janeiro temperaturas médias máximas próximas de 24,5 graus Celsius e mínimas ao redor de 16 graus. Nova York, no mesmo período, tem médias máximas em torno de 4 graus e mínimas abaixo de zero. Pense que a maioria dos brasileiros, cerca de 60%, vive no litoral ou até 200 quilômetros do litoral, o que faz com que a adaptação na Flórida seja muito mais fácil do que no estado de Washington. Veja que Fortaleza, Natal, Recife, Rio de Janeiro e Florianópolis têm climas semelhantes e são todas capitais no litoral. Um brasileiro de alta renda busca justamente isso, só que nos Estados Unidos. A Flórida reúne um conjunto claro de vantagens objetivas para o brasileiro de alta renda que busca proteger patrimônio fora do país sem necessariamente romper com o Brasil. O Estado não cobra imposto estadual sobre renda de pessoa física, o que significa zero tributação local sobre salários, dividendos, juros, ganhos de capital e renda passiva. Em estados como Califórnia ou Nova York, essa carga pode ultrapassar 2 dígitos percentuais, tornando a Flórida estruturalmente mais eficiente para patrimônios elevados. Para estrangeiros que não são residentes fiscais nos Estados Unidos, o benefício é ainda maior. O imposto federal americano incide apenas sobre rendas de fonte americana, como aluguel de imóveis ou dividendos locais. Rendas provenientes do exterior ficam fora da base tributável americana, e como a Flórida não possui imposto estadual sobre renda, essa renda não sofre tributação local. No campo sucessório, a Flórida também se diferencia. O Estado não cobra imposto estadual sobre herança nem sobre doações, reduzindo custos, complexidade e riscos em planejamentos de longo prazo. Para estrangeiros, isso é especialmente relevante, já que o imposto federal americano sobre herança possui limites de isenção menores para não residentes. Eliminar a camada estadual já representa uma redução significativa de fricção patrimonial. É nesse contexto que entra a Montasset, uma gestora de recursos com 3 bilhões de reais sob gestão, que desenvolveu uma vertical inteira especializada em planejamento patrimonial internacional, com foco nos Estados Unidos e, em especial, na Flórida. O trabalho não é simplesmente dizer vá para a Flórida e pague menos impostos. É entender a estrutura familiar, os objetivos de longo prazo, os planos sucessórios e desenhar uma arquitetura patrimonial legal, preventiva e personalizada. Não se trata de fugir do Brasil. O investidor pode estruturar patrimônio na Flórida, mantendo residência, negócios e vida no Brasil, ou preparar uma transição futura sem decisões abruptas. A lógica é técnica: estruturar antes de precisar, reduzir riscos antes que apareçam e separar patrimônio pessoal, empresarial e geográfico. E esse é exatamente o trabalho que a Montasset realiza. Você pode iniciar esse planejamento no primeiro link da descrição ou pelo QR Code que está na tela. Aponte a câmera do celular e fale com a Montasset. Se você se interessa em entender como a economia funciona e como isso afeta seus investimentos, siga a Montasset no YouTube. Somos uma gestora de recursos que pode te ajudar a manter seus investimentos alinhados com as transformações do cenário global, protegendo e multiplicando o seu patrimônio. No primeiro link da descrição, você pode conhecer os produtos da Mont. Agradecemos sua presença.